Olá, meu nome é Antônio Fagundes, sou ator e adoro ler. Gosto muito de ler, desde criança. Eu costumo brincar que quando eu tinha 6 anos de idade, não era uma brincadeira, eu tive uma doença, mas eu costumo brincar que eu tive sorte por causa dessa doença, que era uma doença simples, se chamava mononucleose. A cura é repouso absoluto, superalimentação. Então, eu fui obrigado aos 6, 7 anos de idade a ficar de cama esse tempo todo. E aí, minha mãe, principalmente, me dava gibis para ler. Eu tinha que ler gibis para me distrair. E eu fiz isso durante esses 6 meses. Eu li diariamente e foi através do gibi que eu me interessei. Então eu comecei lendo muitos gibis e com muito prazer descobri o prazer da leitura, a tal ponto que chegou uma hora, o gibi já não era mais suficiente para mim. Eu queria outras coisas, eu queria histórias mais profundas, histórias mais longas, histórias que iam mais longe do que o gibi permitia. E aí comecei a procurar literatura e descobri autores maravilhosos. Descobri o Júlio Verne, eu descobri o Edgar Rice Burroughs, eu descobri o Walter Scott, eu descobri um monte de autores que me fizeram viajar ainda naquele período de cama e começar a gostar de leitura. A última novela que eu fiz na TV Globo foi uma novela de enorme sucesso, chamada Bom Sucesso, e era uma novela onde eu fazia um personagem que era editor de livros, dono de uma editora. E eu sempre brinquei que um bom leitor, ele acaba sendo um editor, uma espécie de editor, porque ele edita os livros que ele vai comprar, né? Ele que vai lá, ele que escolhe os livros que ele vai ler. Então, um bom leitor é o editor dos seus próprios livros. E foi uma coincidência maravilhosa eu fazer esse tipo de personagem, um personagem tão apaixonado por livros quanto eu sou, e que acabou rendendo alguns frutos aí, né? Um deles foi que todos os livros citados na novela acabaram aumentando a sua venda em 10 a 15%. As pessoas saíam correndo atrás dos títulos citados na novela porque ficaram interessadas com esses assuntos abordados na novela, né? Como eu sempre gosto muito de ler, eu estava sempre lendo durante as gravações, surgiu a ideia de fazer um podcast onde eu recomendasse os livros que eu estivesse lendo, que eu falasse sobre os livros que eu estivesse lendo ou que eu já tinha lido, e a gente fez esse podcast. Esse podcast acabou se chamando Clube do Livro do Fagundes, que está no G-Show até hoje, se você quiser ouvir, está no Spotify também. São 21 programas onde eu falei sobre livros que eu gostei de ler na minha vida e sem nenhuma preparação antes. Eu chegava lá para gravar o programa e lembrava de um livro. E aí eu começava a falar sobre esse livro e esse podcast fez muito sucesso. Então, digamos que foi um fruto da novela Bom Sucesso, um podcast onde eu falei de livros que eu gostei de ter lido. Não é nenhuma indicação de livros que você deva ler, não é aquele livro que você tem que ler para ficar mais inteligente, não. Foram livros aleatórios que eu ia me lembrando que eu tinha lido e tinha gostado, e eu falava sobre eles, e o podcast acabou dando frutos também. Um dos frutos desse podcast foi esse livro que a Sextante está lançando agora, tem um livro aqui que você vai gostar, que é um pouquinho a ampliação do que aconteceu no podcast. São livros também que eu gostei de ler e que eu falo sobre eles no livro, mas eu dou algumas pequenas dicas de leitura, algumas dicas de como começar, e ao mesmo tempo tem pequenas biografias de cada autor citado no livro. São mais de 150 autores e livros que eu cito. Tem um livro aqui que você vai gostar, e o título é perfeito, porque é isso mesmo. Tem um livro ali, dentre aqueles mais de 150 que eu cito, que você vai acabar gostando. No primeiro capítulo, especificamente, eu dou algumas dicas de como começar a ler, de como se interessar pela leitura, porque, na verdade, o propósito desse livro, como foi o propósito do podcast, foi estimular pessoas que gostariam de ler, mas não sabem ainda como começar.
eu sempre entendi que deve ser mesmo paralisante. Eu quero ler, agora eu quero ler. O que eu faço? Eu entro numa livraria, compro um livro. Aí você entra naquela livraria e você dá de cara com 20.000 volumes nas estantes, né? Por onde começar? Que setor eu procuro? Para quem que eu pergunto? O que eu faço para descobrir um livro que me faça me interessar por ele e ler até o fim? Então, essas pequenas dicas que eu dou são nesse sentido, para essas pessoas que gostariam de começar a ler, mas que ainda estão paralisadas com isso e não sabem como fazer. Então, uma das primeiras dicas que eu dou é entre na livraria sossegadamente. É sempre bom você frequentar uma livraria, porque você vai descobrir coisas maravilhosas ali. Principalmente se você for com calma. Vai com calma, para numa sessão. O que você gosta? Você gosta de futebol? Você gosta de romance? Você gosta de suspense? Pergunte lá para a pessoa que está na livraria onde é o setor de suspense, onde é a sessão de futebol. Pare nessa sessão, pegue um livro e leia a orelha desse livro, mas com muita calma. A orelha desse livro é quando você abre ali, tem aquela partezinha assim, geralmente ali eles dão um pequeno resumo sobre o livro, sobre o autor, um pequeno resumo do que você vai encontrar dentro do livro, e talvez esse resumo, geralmente é assim que acontece, ele te desperte para a leitura do livro. Você vai falar, opa, esse assunto eu gostei. É uma forma boa de você descobrir um livro que vai te agradar, e eu dou algumas dicas de alguns livros nesse sentido. Então essa é uma boa dica. A outra dica é você descobrir um espaço na sua casa onde você possa ler sossegadamente. Porque o livro, diferente do aparelhinho que você tem na mão sempre 24 horas por dia, ele exige de você uma certa concentração. Aquele aparelhinho não, você fala no telefone, manda uma mensagem, recebe outra, curte uma, faz não sei o quê, manda o WhatsApp, entra no Instagram, você fica o dia inteiro ali sendo usado por aquele aparelho. E o livro não, o livro é o contrário, é você que vai usar o livro. Então descubra um recanto da sua casa bem calmo, bem tranquilo, sente com uma boa iluminação, não deixe aquele aparelhinho do lado, esconda aquele aparelhinho, desligue aquele aparelhinho e concentre-se na leitura, porque você precisa dessa concentração para aproveitar o que está escrito. E outra dica que eu dou, não leia picadinho. Pegue assim 1 ou 2 horas num dia, só para começar o livro. E aí, dá uma deslanchada naquela história. Eu duvido que você abandone o livro, se o livro for bom, se ele te interessar. Eu duvido que você abandone esse livro antes de terminar. Eu gosto de ler qualquer tipo de livro. As pessoas às vezes me perguntam que gênero que você gosta de leitura, e eu digo, o gênero bom. Se o livro for bom, eu me interesso por ele, qualquer que seja. Então, eu estou sempre buscando coisas novas, até porque, junto com esse meu prazer pela leitura, eu tenho muita curiosidade. Então, eu quero saber como é que funciona uma máquina a vapor, eu quero saber como é que é uma história de terror, eu quero saber qual foi a história da Grécia, eu quero saber como é que se faz para descobrir um artefato arqueologicamente falando, eu quero. Então eu estou sempre atrás de histórias diferentes para me estimular. O livro ele te dá uma informação em profundidade, ele cria um foco para você. Ao contrário do aparelho que te dispersa, o livro cria um foco. Você é obrigado a se focar para ler. A leitura não é uma coisa natural, você tem que aprender. Como você teve que aprender a lidar com esse aparelhinho. Só que esse aparelhinho, quando você aprende, você se dispersa com ele. A leitura não. Quando você aprende, quando você cria o hábito da leitura, você cria um foco. Esse foco te dá profundidade. Ou seja, você pensa e não deixa o aparelhinho pensar por você. Você lê uma frase e levanta os olhos e fica pensando no que aquela frase quer dizer para você e para a sua vida, coisa que você jamais vai fazer com o aparelhinho. O aparelhinho não quer que você pense nada, ele quer só que você fique grudado nele. O livro, você é que vai querer ficar grudado nele. Mas essas dicas todas de leitura, eu acho que elas só vão servir para aquele primeiro empurrão, aquele primeiro momento. Me indica um livro aí legal.
É difícil você indicar um livro para uma pessoa, porque você tem que conhecer muito essa pessoa, saber muito o gosto dela, saber muito os hábitos de leitura dela, saber quanto tempo ela dispõe por dia para ler, quanto tempo ela quer dispor por dia para ler. Então, às vezes você recomenda um livro, mas aquele livro é grosso demais, é fino demais, é meloso demais, é de suspense demais, tem teoria demais. Então, é muito difícil você indicar um livro para uma pessoa. Mas a própria pessoa vai descobrir, se ela começar a se interessar por leitura, quais são os livros de que ela mais gosta. Então, ela vai começar a ler aqueles livros, vai começar a se aprofundar naqueles livros e vai começar a criar a sua própria lista de livros que ela gosta, de livros que ela recomendaria, de livros que modificaram a sua vida. E eu garanto uma coisa para você: se você começar a ler e começar a pesquisar os livros que você leu e ir atrás de outros livros dos autores que você leu e criar a sua pequena biblioteca, você vai se modificar. E vai se modificar para melhor, sempre, sempre para melhor. Porque a leitura é uma coisa extraordinária. Ela mexe mesmo com a sua cabeça em todos os níveis, inclusive no nível da compaixão. Então, e para terminar, eu vou recomendar 2 livros da Sextante que são maravilhosos. Um deles é exatamente da Christina Dauscher, a autora do Vox, e ela escreveu uma outra distopia, onde, num futuro, aí talvez não muito distante, as pessoas recebam notas. E essas notas vão permitir que elas participem de uma camada da sociedade ou da outra. Se a nota for alta, elas estão numa camada alta; se a nota for baixa, elas estão excluídas. E a história é de uma professora, que dá essas notas também, que por um acaso a filha dela recebe uma nota baixa. Então, tá aqui. Questão de Classe, de Christina Dauscher, a mesma autora do Vox. É um livraço. E outro livraço é Na Corda Bamba. É o primeiro livro da Kelly Ride e é um livro sobre racismo. É também extraordinário. É a história de uma babá que está com uma criança, cuidando de uma criança numa loja, e o segurança diz que ela raptou essa criança. Começa assim a história. Eu não vou contar mais nada, porque é um livro realmente muito interessante sobre racismo. 2 lançamentos da Sextante.